Você se lembra qual foi a primeira coisa que você procurou no Google? Eu me lembro. Eu estava na faculdade, isso foi em 2003, 2004, e uma tia minha que teve um filho com paralisia cerebral pediu que eu procurasse na faculdade, que eu pesquisasse sobre o tema anóxia neonatal. E aí eu fui perguntar para uma professora de neurobiologia o que era anóxia neonatal. E ela me falou, procura no Google. E eu pensei, o que é isso? O que é Google? Aí ela foi lá, me explicou os procedimentos, o que eu devia fazer, e essa foi a minha primeira pesquisa no Google, o que é anóxia neonatal. E hoje eu quero falar sobre o que o Google diz, ou melhor, o que nós pesquisamos no Google sobre o tema psicologia. A psicologia é uma ciência? Sim, a psicologia é uma ciência, é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. Em relação aos processos mentais, a gente tem a questão da inteligência, da personalidade, das emoções, a memória, enfim, há vários processos mentais e a psicologia está interessada em estudar esses processos. E o comportamento humano, aquilo que é possível ser observado, mensurado e avaliado. A psicologia é dividida em quantas áreas? Bom, são muitas áreas. As mais comuns são a área clínica, escolar, social, do trabalho, psicologia jurídica, o Conselho Federal de Psicologia, que é o conselho que regulamenta a profissão aqui no Brasil, junto com os conselhos regionais de psicologia, estabelece ali 13 áreas nos quais o conselho oferece, por meio da avaliação, o título de especialista. Mas, para além das 13 especialidades que o conselho oferece, a possibilidade de titulação, há também outras especialidades, considerando aí as abordagens e por aí vai. Psicólogo é médico? Não. O psicólogo não é um médico. Mais próximo do conceito de psicologia tem a psiquiatria. O psiquiatra é, sim, um médico que fez, então, residência e especialização na área da psiquiatria. E ele tem o know-how, então, para atender as demandas psiquiátricas. O psicólogo não. O psicólogo ele é formado em psicologia. Aqui no Brasil, normalmente os cursos de psicologia têm 5 anos para a formação. E neste caso, o profissional está habilitado então para atender as demandas psicológicas em diferentes contextos: clínico, escolar, social, hospitalar, jurídico, e aí depende da área de interesse deste profissional. E um ponto importante para diferenciar os dois é que o psicólogo ele não pode prescrever medicação. O único profissional gabaritado para a prescrição de medicação é o médico, e neste caso, em relação às questões mentais, se refere então o psiquiatra. Na psicologia, no curso de psicologia, em algumas universidades, há disciplinas de psicofarmacologia, porém, apesar de ter esse conhecimento, o profissional da psicologia, o psicólogo, não pode indicar, prescrever medicação. O psicólogo é diferente de um amigo? Sim, o psicólogo é diferente de um amigo. É claro que muitas vezes, em algum contato, dependendo do tempo que você é amigo, dependendo do tipo de amizade que você tem com uma pessoa, essa amizade pode favorecer o autoconhecimento, pode favorecer reflexões, pode favorecer acolhimento, cuidado, que são também elementos aí que nós encontramos num contexto psicológico, terapêutico. Mas o psicólogo é diferente de um amigo. Ele não é seu amigo. Ele é um profissional formado para exercer essa profissão de escuta, de cuidado e atenção às nossas questões humanas. O que o psicólogo faz na primeira consulta? É uma boa pergunta. Olha, as primeiras consultas, pensando no processo terapêutico, normalmente envolve ali uma questão de avaliação psicológica. Isso pode acontecer por meio de entrevistas e a aplicação de testes, por exemplo. Então, a primeira sessão, a primeira consulta, a gente entende que é o primeiro movimento para esse processo de avaliação. Então, nesse sentido, o psicólogo vai receber essa pessoa que está procurando ajuda e tentar entender a queixa dela.
É importante nesse momento também estabelecer vínculo, estabelecer relação. E aí nesse momento, tanto o psicólogo quanto a pessoa que está procurando ajuda podem entender se aquele vínculo vai ser suficiente, vai ser bom para aquela pessoa. A sessão envolve a avaliação da queixa, pelo menos uma primeira escuta em relação à queixa, o começo de estabelecimento de vínculo, que é importante para a relação terapêutica, e também o contrato psicológico. Nesse momento, o psicólogo deve oferecer ao paciente informações sobre o processo, em relação ao sigilo, em relação a valores, em relação ao horário. Então, é o primeiro momento de explicação também sobre como funciona o processo terapêutico. O que o psicólogo faz na empresa, a área mais comum do psicólogo dentro da empresa se refere ao recrutamento e seleção. Nesse processo, então, o psicólogo utiliza alguns instrumentos, entrevistas, dinâmicas de grupo, para avaliar se aquele candidato está apto para ser selecionado para aquele cargo. Então, esse processo de recrutamento e seleção também é uma tarefa importante do psicólogo dentro das empresas. Mas, para além disso, o psicólogo pode atuar na avaliação de clima, na avaliação de desempenho e, principalmente, no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Nesse cenário, o psicólogo contribui ali para a formação das pessoas, para a formação dos colaboradores em relação às suas capacidades, habilidades e competências. O que o psicólogo faz na escola? Bom, o trabalho mais tradicional do psicólogo na escola se refere à avaliação. Avaliação de estudantes em relação às dificuldades, em relação aos comportamentos, às dificuldades de aprendizagem e aos comportamentos. E aí, quando houver necessidade, o psicólogo deve encaminhar essa criança para um processo terapêutico, para um processo clínico. É importante destacar que tanto na empresa, na escola, nós não fazemos terapia. A terapia acontece somente no ambiente clínico. Então, no contexto escolar, nós podemos fazer a avaliação, orientação à família, orientação à criança, orientação ao professor. É importante destacar que a escola é um espaço construído socialmente e ela recebe interferências de muitos contextos sociais e, sobretudo, políticos. É importante que o psicólogo atue considerando as políticas públicas educacionais e faça um trabalho de conscientização da comunidade escolar. E isso envolve os estudantes, professores, os colaboradores da escola e também a comunidade no entorno da escola. A terapia é para loucos. Acho que é importante entender o que é loucura, o que nós entendemos por loucura. Acho que uma frase do Caetano Veloso cabe aqui, né? De perto ninguém é normal. Mas, respondendo, né, a pergunta, a terapia é para loucos, mas também é para pessoas que não são loucas. A gente está entendendo aqui a loucura no aspecto da esquizofrenia, como um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico. Certamente a terapia pode contribuir, mas é claro que ela não contribui sozinha. É apenas uma parte de um processo de tratamento que envolve medicação, psiquiatria, que envolve terapia ocupacional, enfim, envolve outras especialidades para além da psicologia. Eu lembrei também de uma frase da Nise da Silveira, que foi uma médica brasileira bastante importante para a psiquiatria, para a psicologia, que ela diz algo mais ou menos assim: não se cure demais. Gente curada demais é chata. A terapia é para todos. Sim, a terapia é para todos aqueles que querem e estão dispostos a rever seus comportamentos, rever seus pensamentos, suas emoções, os seus sentimentos, a sua própria história. E quem sabe, a partir dela, construir uma nova história, uma história diferente. Então é isso. Nesse vídeo nós falamos sobre a psicologia, que é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais, e falamos também de possíveis áreas de atuação do psicólogo. Assim, eu espero que a gente tenha as seguintes evidências de aprendizagem: a compreensão de que a psicologia é uma ciência e que estuda os comportamentos humanos e os processos mentais. Há uma infinidade de possibilidades de atuação em relação à área de atuação do psicólogo. E a terapia não é um processo somente para loucos, é um processo para todos. Todos nós podemos nos beneficiarmos da terapia. E a terapia é uma escolha de autocuidado que nos ajuda no autoconhecimento. Inclusive, eu fiz um vídeo super bacana falando sobre isso.